Quero compartilhar com vocês uma palavra, um pouco, talvez até incomum, mas que você precisa ouvir. Porque normalmente nós estamos falando palavras que vêm mais de acordo com aquilo que você vem buscar. E normalmente você vem buscar algo que vai te impulsionar, ouvindo palavras que te garantem vitória, que te garantem, né, que tudo que você fizer vai prosperar. E essa aqui não é diferente, mas ela tem a ver um pouco com um processo que nós precisamos passar. E é Provérbios capítulo 24, versículo 16, o texto que eu quero refletindo um pouco com vocês nessa noite. E o título é: O justo pode cair, mas ele sempre se levanta. O justo pode cair, mas ele sempre se levanta. E o texto diz isso: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se levantar, mas os ímpios tropeçarão no mal. A minha versão aqui está: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a levantar-se, mas os ímpios tropeçam quando a calamidade chega. Quando algo não dá certo, a primeira coisa que nós nos perguntamos é: o que eu fiz de errado? Ou até mesmo de quem que é a culpa. Buscamos respostas que expliquem, o fracasso, mas muitas vezes essas respostas não vêm. Nós não encontramos resposta para essas perguntas. E a verdade é que podemos muitas vezes fazer tudo certo e mesmo assim enfrentar desafios, contratempos e resultados inesperados. Isso não significa que erramos ou que Deus nos abandonou. Na jornada cristã, seja na vida pessoal, profissional ou espiritual, o sucesso e o fracasso fazem parte do caminho. E a Bíblia é clara em mostrar que as dificuldades não são um fim, mas oportunidades para aprendermos, crescermos e confiarmos mais em Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre fracasso e quedas, e para que a gente entenda que andar com Deus não é uma blindagem contra problemas, mas ela é uma certeza de que a gente está sempre seguro, mesmo passando por problemas e dificuldades. A Bíblia fala em muitos lugares isso. Salmo 23 diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Davi estava falando isso, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque tu estás comigo, seu cajado e sua vara me protegem. Em Isaías você vai encontrar textos dizendo assim: ainda que você passe pelas águas, elas não vão te afogar, ainda que você passe pelo fogo, eles não vão te queimar. Em Mateus capítulo 7 diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, quando vier a tempestade, quando bater o vento, essa casa não vai cair, mas a tempestade vai vir e os ventos vão soprar. Então não é uma blindagem contra problemas. Caminhar com Deus é uma certeza que você está seguro, mas não quer dizer que você não vai passar por dificuldades e problemas. E esse texto fala que o justo, ele pode cair até 7 vezes. E esses 7 vezes não é um limite, é só dizendo que ele pode cair algumas vezes. E a palavra justo aí não quer dizer uma pessoa perfeita, uma pessoa que não comete erros, mas a palavra justo significa que é alguém que teme a Deus, que é alguém que tem o desejo de fazer a vontade de Deus, que é alguém que tem o desejo de cumprir a palavra de Deus. E essa pessoa, muitas vezes, ela erra, mas ela se arrepende e recomeça. Então o justo é um obediente, é alguém que é íntegro e que segue a justiça de Deus. Martinho Lutero diz que não importa o quão ocupados estejamos, não há desculpa para negligenciarmos a palavra de Deus. Então o justo é aquele que busca obedecer a palavra de Deus. E ser justo é um estilo de vida que abrange todas as áreas: negócio, família, relacionamentos e escolhas pessoais. Nos negócios pode significar respeitar contratos, tratar colaboradores com dignidade e pensar no bem comum. Mas é importante a gente entender que esse tipo de justiça que o texto fala não está só ligado
aos negócios, mas está ligado a todas as áreas das nossas vidas. A Bíblia deixa muito claro que a pessoa obediente a Deus, ela precisa ser obediente em todas as áreas, não só nos negócios. Porque eu quero que fique muito claro, porque às vezes você está enfrentando uma dificuldade nos seus negócios, um problema sério e grave que está acontecendo lá, e você olha para a sua vida nos negócios, você está fazendo tudo certo. Você está mantendo tudo de acordo com a palavra de Deus ali. Mas muitas vezes algumas pessoas sofrem nos negócios, sofrem nas finanças, sofrem na vida profissional, porque têm descuidado de outras áreas nas nossas vidas. Provérbios capítulo 5, Provérbios capítulo 6, deixa muito claro que o envolvimento, por exemplo, com prostituição, o envolvimento com adultério, traz ruína financeira, traz ruína patrimonial. Então aqui, o que eu quero deixar muito claro é que essa justiça, esse homem justo que esse texto fala, é alguém que procura viver a palavra de Deus em todas as áreas. E eu já vi muitos homens de negócio muito bem sucedidos falirem e irem à ruína e passarem vergonha, porque eles descuidaram dessa área que envolve adultério, que envolve prostituição. Então, ser justo desse ponto de vista aqui é andar de acordo com a palavra de Deus em todas as áreas. E aí a Bíblia fala que esse homem aqui, lá em Provérbios 28, versículo 1, ele é intrépido como um leão, ele é valente, ele é corajoso, porque ele sabe que ele está andando de acordo com a vontade de Deus. E aí o texto fala que ele pode cair 7 vezes, mas ele tem certeza que ele vai levantar. O justo, ele não é imune a essas circunstâncias complicadas, porque ele não tem controle sobre situações que podem acontecer com todas as pessoas. Pode vir uma pandemia, e essa pandemia afeta tanto os justos quanto os ímpios. Pode vir uma seca, dependendo da área de negócio que você está, essa seca afeta tanto o justo quanto o ímpio. Pode haver uma crise econômica, nacional, mundial. O justo também vai passar por ela. Então há situações e circunstâncias que nós não temos controle, mas nós precisamos ter controle sobre a forma que a gente lida com a palavra de Deus. Isso sim nós temos controle. Então muitas vezes estar certo não significa dar certo, mas a Bíblia sempre fala que nós devemos estar certo, mesmo que não dê certo, porque é melhor estar certo e não dar certo do que dar certo sem estar certo. Às vezes tem muita gente dando certo, mas está errado, e a Bíblia chama isso de impiedade, diz ímpio. E Salmos capítulo 37, Salmos capítulo 73, você vai ver homens de Deus reclamando de Deus. Deus, por que os ímpios estão dando tudo certo para eles, e eu faço tudo certinho, está dando errado? E a Bíblia vai mostrar que quando o ímpio cai, ele não consegue se levantar. E esse texto fala que quando o justo cai, ele se levanta. Porque andar de acordo com a palavra de Deus é você ter um fundamento, é você ter uma base, que você pode se apoiar nela e se levantar. E quando você não tem essa base, você não consegue se sustentar. E quando você lê Salmo 37 e 73, você vai ver que o ímpio, ele é como a palha que o vento sopra e leva embora. Hoje você o vê, amanhã você não vê mais. Está dando certo hoje, mas daqui a pouco ele desaparece. Mas o justo, ele pode cair, mas ele se levanta. E a Bíblia fala que o justo, ele nunca vai mendigar o pão. Então essa queda não é uma queda de derrota, é um fracasso passageiro, mas não é o fim da história. O fim da história é de vitória, isso é garantido. Mas é preciso que a gente tenha esse entendimento, que às vezes não vai dar tudo certo como a gente pensa. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou. Isso não quer dizer que é o fim da história. Isso só quer dizer que você precisa se levantar. Essa semana eu vi uma história dizendo que o elevador para o sucesso está quebrado. Para ser bem sucedido, você tem que subir os degraus. E às vezes você tem que voltar 1 ou 2.
mas você precisa continuar caminhando para cima. C.S. Lewis diz que a obediência é a chave para todas as portas. Quando obedecemos, abrimos o caminho para a ação de Deus em nossas vidas, mesmo em meio às tempestades. Então, a mensagem dessa noite é: as tempestades vão vir. Você pode até cair nelas, mas isso não significa, né? Você pode até passar por um fracasso, mas você não é um fracasso. Você não é um fracassado. Você precisa se levantar, você precisa saber quem você é. E o texto fala em cair, e essa queda aqui não é uma queda em pecado, né? Porque no contexto de igreja a gente fala assim: ah, aquele lá caiu, aquele irmão caiu. E aí quando a gente está falando isso, a gente está falando que ele caiu num pecado, ele caiu no adultério, ele caiu na prostituição, ele caiu nas drogas. Essa queda aqui não tem nada a ver com isso, porque isso aí estaria anulando a posição de justiça, né? Nós estamos falando aqui de alguém que é justo, de alguém que anda nos caminhos do Senhor. Isso não quer dizer que não erra, mas quando ele erra, ele se arrepende, ele pede perdão e ele retoma a caminhada. Mas essa queda que eu estou falando aqui é uma queda nos negócios. É uma queda quando se espera que algo dê certo e não dê. É uma queda quando você espera que vender tanto e não vende. Quando você espera que vai pagar uma conta e não consegue. Agora há pouco a Tati estava orando aqui. Às vezes até agora você não conseguiu juntar o 13º para pagar os funcionários. Talvez até agora você não conseguiu fechar as contas para você terminar o ano. E talvez nem vai conseguir. Eu não quero falar isso para desanimar. Mas talvez essa seja uma queda que você vai sofrer nesse ano. Mas eu quero te motivar, dizendo que esse não é o final da história. Que você pode se levantar. E dessa vez você vai se levantar mais forte, com mais esperança e com menos fé em você e com mais fé em Deus. E é isso que nos dá a vitória lá no final. Quando Davi derrotou um gigante, não era a primeira luta que ele teve. Ele falou pro rei Saul, ele falou: eu já matei um leão e já matei um urso. E você acha que é fácil matar um leão e matar um urso? A gente tem um ditado que a gente fala, uma frase que a gente fala aqui no Brasil, que a gente precisa matar um leão a cada dia. E nos negócios é bem assim. E matar leão a cada dia é uma batalha. E de batalha em batalha, a gente vai chegando ao sucesso, vai chegando à prosperidade. Mas quando eu falo de batalha em batalha, eu não estou falando em vitória em todas as batalhas. Algumas batalhas a gente perde. Isso faz parte da vida do empreendedor. Então quando a gente fala em pacto, fé e negócio, eu não quero que você tenha essa distorção da palavra de Deus, que agora, a partir de agora, tudo vai dar certo com você. Isso não é verdade. Jesus mesmo falou: vocês, nesse mundo vocês terão aflições. Mas ele falou: mas tenham fé, porque eu venci. E se ele venceu, você também vai vencer. Amém? Então nós vamos ter aflições, mas essas aflições não nos definem. Nós podemos cair, como o texto diz, até 7 vezes, mas não é queda moral, porque a queda moral ela vai determinar um fracasso talvez até permanente na sua vida, porque a queda moral é uma brecha que você está abrindo para que as coisas não dê certo na tua vida. Muitas pessoas têm pedido a Deus, têm orado a Deus para que Deus traga a resposta, para que Deus traga a solução, mas enquanto você não se arrepender de um pecado que foi a queda moral, que foi a queda espiritual, enquanto você não confessar isso diante de Deus e fechar a porta daquilo que você fez, Deus não vai poder solucionar essa questão. Então é muito sério. Você que está com um problema financeiro, você está com problema nas contas da sua empresa, você está com um problema que as coisas estão quebrando, né? Literalmente, quebra o ar-condicionado, gasta um monte, quebra não sei o que, quebra o vidro, todo dia está gastando. Isso não é uma coisa normal. Isso aqui é um problema, provavelmente espiritual, provavelmente ligado ao seu estilo de vida, a algo que você não confessou. E às vezes esse algo não é nem algo teu,
particular, mas talvez um sócio teu, porque associar-se a alguém, você está correndo esse risco da vida daquela pessoa estar em desacordo com a palavra de Deus, você está sofrendo consequências do que ele vive, e isso te atinge. Às vezes o problema tem a ver com o imóvel, onde está o negócio que você estabeleceu sua empresa. A Bíblia nos mostra claramente que ali na terra onde o povo de Deus foi, que é Canaã, Deus expulsou o povo daquela terra por causa dos pecados que eles cometiam ali. E a terra precisou ser purificada, por isso que Deus, quando o povo acabou de entrar na terra, eles precisaram consagrar uma cidade inteira para Deus, por causa dos pecados que tinham sido cometidos ali dentro. Então às vezes a gente entra num ponto comercial e a gente não sabe o que foi feito ali. Eu tenho a história de alguém dessa igreja que uma vez eu fui orar com ele no negócio dele, e ali as coisas quebravam, os carros dos clientes quebravam, literalmente pegava fogo do nada o motor do cliente. O cara foi lá para lavar o carro e o motor pegava fogo. Estourava a bomba de água. E aí nós fomos pegar a história do local. Ali antes era um bar e ali mataram alguém. Então nós fomos naquele lugar, nós nos arrependemos, apesar de não ter sido a gente que matou alguém ali. Um crime foi cometido naquele lugar, um sangue foi derramado, e a Bíblia fala que o sangue fica clamando por justiça. Então nós fomos lá e nos arrependemos e pedimos para Deus libertar aquele lugar. E essa pessoa, o dono daquele lugar, ele literalmente viu um lobo indo embora. Ele teve essa visão naquele lugar. E a partir dali ele não teve mais problemas. Então às vezes o problema não é você, às vezes o problema não é o teu sócio, às vezes o problema é no lugar onde você se estabeleceu ali. E nós precisamos, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ter essa visão espiritual sobre tudo, porque quando a gente está vivendo debaixo de um problema, e o texto fala que a gente pode cair, problema, e a gente pode cair, a gente de fato precisa começar a olhar o que está acontecendo. Às vezes você não vai achar a resposta, mas nós precisamos procurar a resposta, e às vezes a resposta existe, e às vezes a resposta está vinculada a um pecado que nós estamos cometendo, o sócio está cometendo, um funcionário está cometendo, e nós estamos vendo e a gente não está corrigindo. Nós somos responsáveis por tudo que acontece ali. Então nós já falamos isso em algumas reuniões atrás, que nós temos responsabilidade por tudo aquilo que é feito debaixo da nossa jurisdição ali, debaixo da nossa responsabilidade. E aquilo que a gente não corrige vai trazer consequências ruins para os nossos negócios. Então nós podemos cair, mas aqui esse texto está falando de quedas que não tem nada a ver com conduta moral. Aqui está falando de quedas que não tem nada a ver com o que aconteceu naquele ambiente onde nós temos e fazemos negócio. Porque se tiver a ver com isso, precisa ser reparado, precisa ser apresentado a Deus, precisa de pedir perdão e pedir misericórdia para Deus, para que Ele possa remir aquele lugar, remir aquela vida, e o negócio continue a prosperar. Então nós não podemos controlar algumas variáveis, mudanças econômicas, pandemias, crises políticas ou desastres naturais, mas nós podemos controlar sim a nossa caminhada com Deus e aonde nós temos falhado, pecado, e esse é um chamado para arrependimento, se de fato essa é a conclusão que a gente está chegando. Cair faz parte do processo, e Deus está no controle mesmo quando a gente cai. Essa é uma certeza que nós precisamos ter. O caminho da glória é cheio de provações, mas cada uma delas é um degrau para o céu. John Bunyan, que escreveu aquele livro, O Peregrino. As quedas que enfrentamos não são o fim, são etapas que nos aproximam do propósito de Deus para as nossas vidas. Amém?
Lá em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1, 2 e 6, Salomão, sabendo disso, sabendo das circunstâncias que podem mudar, sabendo que muitos dos nossos negócios não vão dar certo, ele nos dá um conselho de sabedoria. Ele diz assim: atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Isso aqui está falando de investimento. Alguns investimentos que você precisa fazer e depois de muito tempo você vai ter retorno sobre eles. O versículo 2 fala: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Então aqui fala de diversificação, fala de você ter outras fontes de negócio, fontes de renda. E o versículo 6: plante de manhã a sua semente e à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Então todos esses 3 versículos falam de diversificar, fala de você não colocar os ovos numa cesta só, de você não ter só um fornecedor, de você não ter só uma marca, de você não ter só um cliente, de você não ter só um vendedor, porque de uma hora para outra pode passar alguma coisa com essa única fonte que você tem. Se você tem uma loja, você não pode ter só um fornecedor, você precisa procurar outros. Ainda que você está começando, já começa a planejar onde você vai conseguir outros. Você não pode ter só um produto, você precisa diversificar. Então é importante que a gente tenha essa visão, porque nem tudo que a gente faz pode dar certo. Esse versículo 6 fala que talvez as duas dê certo, mas a visão ali é de plantar 2 sementes, porque uma ou outra pode dar errado. A visão é você dividir em 7 os teus investimentos, para que você não sabe qual desgraça pode vir sobre a terra. Versículo 2. Então, algum ou todos podem dar certo, mas nós precisamos ter essa visão de que nós não estamos debaixo de condições perfeitas. Não existem condições perfeitas para os negócios. Por mais que você planeje, por mais que você faça tudo certo, por mais que você invista em marketing, pode ser que aquilo que você fez não dê certo. Então nós precisamos ter essa visão de diversificar. E não estou falando aqui de dar tiro para tudo que é lado. Eu não estou falando de você pegar e desviar o dinheiro do teu negócio e colocar em outra coisa. Eu estou falando no teu próprio negócio, naquilo mesmo que você faz, para os mesmos clientes que você tem foco. Porque esse dia eu fui lá no Rodrigo e falei: Rodrigo, qual que é o teu cliente-alvo? Ele falou: meu cliente é classe média alta. Então ele não pode de uma hora para outra começar a dar tiro na classe C e D, porque não é o foco dele, não combina com a loja dele. Ele tem que diversificar nessa mesma linha de clientes. Então não estou falando para você dar tiro para tudo que é lado, mas estou falando para você diversificar, porque nem tudo que você faz vai dar certo. Você pode cair em alguma dessas coisas, mas você vai se levantar. Mas que tal se você não cair? Se você cair em uma coisa, mas não cair na outra, seria bem melhor. E nesse contexto, o levantar-se é uma promessa. Isso aqui não é o cair. Pode ser algo que aconteça, mas o levantar é uma promessa. Isso aqui é uma certeza. E quando se fala em promessa na Bíblia, você precisa ter fé para que ela aconteça. Então, quando você tiver caído, se acaso você cair, só tem uma coisa que vai te levantar: é a fé nessa promessa. Porque quando você está caído, as pessoas fazem questão de dizer que você está caído. Quando você está caído, todas as circunstâncias vão mostrar que você está caído. A única pessoa que pode fazer com que você saia daquela circunstância é você. Baseado em quê? Pensamento positivo? Não. Baseado na palavra de Deus. Esse texto é um que precisa vir na tua mente. Que você pode cair até 7 vezes, quem sabe até mais. Mas a certeza que você vai se levantar. E esse levantar-se aqui não é você levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Esse levantar-se aqui é você levantar mais forte, com mais fé, com mais certeza.
Porque se você tiver certeza que é Deus que te colocou nesse lugar, que é Deus que te deu esse projeto, que é Deus que te deu esse sonho, porque foi assim que a gente começou agora há pouco. A Bíblia fala que nós precisamos consagrar os nossos planos ao Senhor. Se esses planos e projetos estão consagrados ao Senhor, se você é um homem, uma mulher justa, ou seja, que procura fazer a vontade de Deus, se você estiver lá embaixo, apesar de todo mundo estar falando, você está embaixo, teus fornecedores estão tentando te cobrar, os teus clientes já não aparecem mais, porque você já não tem mais o que vender. Todas as circunstâncias estão falando, você está no chão. E é importante você saber isso, né? Porque às vezes você está caído e não sabe. Às vezes tem pessoas que estão cavando um buraco. Elas já sabem que estão caídas, mas elas estão teimando. E a Bíblia está falando para você aprender. Você caiu, precisa ter uma noção da realidade. A Bíblia não é um conto da carochinha, aonde você está fingindo que não está caído. Você está caído. A Bíblia está falando para você ver isso, né? Você caiu. Você precisa se levantar, porque se você não se levantar, se você continuar achando que não caiu, você está cavando um poço, você está cavando um buraco, você está criando mais dívidas, você está criando mais problemas. É preciso você se levantar. É diferente de cavar buraco, vocês estão entendendo? Levantar-se é ter sabedoria, levantar-se é ter humildade de reconhecer onde você errou, levantar-se é olhar para onde você pode mirar agora o teu foco para que você possa sair dessa situação, porque o cair muitas vezes tem a ver com teimosia. As pessoas muitas vezes te aconselharam e você não ouviu. O próprio Deus tentou falar com você e você não ouviu. Então, se você está caído, não negue essa realidade. Deus vai te levantar. Mas Deus não pode fazer nada com você se você não entender que você está lá embaixo. Deus não pode libertar alguém que não sabe que está preso. A libertação só existe para quem sabe que está preso. Aquele que entendeu que tem um problema, que tem uma dificuldade, que está preso nos vícios, está preso nas drogas, está preso num problema. E nesse sentido que eu estou falando, que está quebrado. É preciso você reconhecer isso diante de Deus. Deus, eu fali, eu quebrei. Ou eu estou no caminho disso. Me levanta, me tira daqui. Envia pessoas para me ajudar. Pessoas para me aconselhar. Manda novos fornecedores. Manda novos clientes. Sabe? É diferente de você ficar tentando fazer, porque dizem, né, eu acho que atribuem a Einstein essa frase, que o significado de loucura é você querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa sempre. Então levantar e fazer a mesma coisa que você estava fazendo antes é loucura. Você precisa se levantar e fazer algo diferente, porque senão você vai cair de novo. E esse texto não está falando para você ficar fazendo a mesma coisa e para cair e cair e cair, porque isso aqui já não é algo inteligente. É preciso se levantar diferente. É preciso se levantar com um propósito mais definido. E eu creio que muitos de vocês estão aqui dessa forma. Essa campanha é algo diferente que você está fazendo. E isso que Deus está falando para você também é algo diferente. E dessa vez você precisa levantar de novo. Mas levantar com Deus, não sozinho. Levantar com a força que Ele te dá. Tem um texto na Bíblia que quando eu estava vindo para cá, eu me lembrei de trazer. Que muitas pessoas, elas leem esse texto e têm um entendimento errado e fica recitando, fica declarando, mas, mas bem fora do contexto. Sabe aquele texto, tudo posso naquele que me fortalece? Ali não é uma pessoa que está falando que ele é um super-homem, que tudo dá certo para ele. Esse tudo posso naquele que me fortalece, o contexto é diferente. É Filipenses capítulo 4, versículo 13, fala isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas antes, ele fala o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Ou seja, eu já caí aqui.
Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa aqui é uma declaração para alguém que quer se levantar. Eu tinha muito, mas hoje eu tenho pouco. Eu sei o que é ter fartura, mas eu sei o que não é ter nada. Eu sei o que é ter abastança, mas eu também sei passar fome. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Levanta e vai de novo. Isso aqui não é resiliência. Resiliência, eu falei para vocês uma vez, é um conceito seguinte. O que é resiliência? É aquele boneco João Bobo, que você bate nele, ele cai e depois levanta. Isso é ser resiliente. Mas isso aqui está falando de alguém que caiu e levantou igual. Ele levanta igual, ele pode tomar outra porrada, ele vai levantar igual. A questão aqui não é resiliência. Resiliência é você levantar depois de cair. A questão é você ser antifrágil. É você ser mais forte do que quando você caiu. O antifrágil é como se você pegasse um copo. O frágil é aquele copo de cristal que você joga no chão e ele se arrebenta. O antifrágil é um copo, que eu não sei se existe, que você joga ele no chão, ao invés dele quebrar, ele fica mais forte. Toda vez que você joga no chão, daqui a pouco ele está quebrando o piso, ao invés de ser quebrado. Esse é o antifrágil, essa é aquela pessoa que caiu, mas quando levantou, ela levantou com mais fé. Ela levantou com mais sabedoria. Ela levantou com mais energia. Ela levantou com mais motivação, com mais propósito, com mais vontade de fazer acontecer. E esse antifrágil é o que esse texto de Paulo fala. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Nada pode parar uma pessoa assim. Nada pode parar alguém que caiu e se levantou com Deus. Nada pode derrubar alguém que caiu. Enquanto estava caída, ela estava ali lendo a Bíblia e aprendendo mais. E se levantou com mais fé, com mais força, com mais visão, com a visão mais clara. Porque às vezes a gente cai porque está com a visão embaçada. Às vezes a gente cai porque se perdeu na visão, se perdeu no propósito, fazendo tudo certo, mas está indo para o lado errado. Sabe aquela história que eu falo? Que o pior fracasso na vida é você passar a vida inteira subindo uma escada e quando chegar no topo dela você vê que subiu no prédio errado. Você olha para trás, o prédio era outro. Então perder o propósito, perder a visão. E se você cair por isso é até uma bênção. Mas quando você levantar, você precisa levantar enxergando melhor. Então aqui eu estou falando com pessoas que são pessoas de verdade, não são super-homens, super-mulheres. Porque a Bíblia não fala isso para a gente. Mas às vezes a gente embarca numa fé e a gente crê em coisas que não são verdadeiras. Que não vou ter mais problema, que agora que eu estou com Jesus, tudo vai dar certo, tudo posso naquele que me fortalece, dizendo tudo vai dar certo. Não vai dar, não é bem assim. No final vai dar. Mas o caminho pode ser cheio de obstáculos, de desafios e até de fracasso. Mas uma certeza você pode ter, que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 31. Então o desafio para você é não ficar caído, é levantar-se, é aprender, é crescer, é seguir em frente. O justo pode cair, mas se levanta, porque a força dele está no Senhor. Ele pode cair e se levantar, porque aonde ele caiu é lugar firme, é uma rocha, não é uma areia. Porque foi isso que ele construiu durante a vida dele. O justo pode cair, mas um dia ele vai se levantar e ele vai contar o testemunho do que Deus fez enquanto ele estava lá embaixo. E aí esse testemunho vai gerar esperança. Imagina alguém contando um testemunho para você. Minha vida nunca tive problema, queridos. Eu nunca passei uma dificuldade na minha vida. Eu não sei o que é cair. Eu não sei o que é sofrer. Que testemunho é esse? Testemunho de verdade é feito por pessoas de verdade. Pessoas que têm dificuldades, que têm problemas, que têm desafios, mas que eles se levantam no poder de Deus. E esses testemunhos glorificam o seu Senhor. Eu não estou falando de você procurar viver uma vida de sofrimento.
Mas eu estou falando para você ver uma vida de verdade. E confiar no Senhor. E andar em justiça. Ser justo. Porque às vezes a gente tem medo mais de sofrer do que de pecar. Sabe quando vem uma dificuldade e você tem uma tentação? É melhor eu pecar, é melhor eu mentir, é melhor eu passar a perna nesse cliente aqui para eu resolver meu problema. Olha que bênção, né? Sabe, você vendeu um gato por lebre, o cara comprou algo, você entrega outro inferior e você fica com aquela diferença você pode resolver um probleminha. Isso é uma tentação. Isso você acabou de pular fora do caminho de justiça e você acabou de abrir uma brecha para você cair e cair de verdade. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de você manter-se firme, mesmo diante das tentações. E tentação nos negócios acontece o tempo todo. Tentação de dar um jeitinho, tentação de cortar um caminho, tentação de trapacear. Não caia nessa, né? Caia de verdade, mas não caia nessa. É melhor você cair estando certo do que você ficar em pé estando errado, porque a queda depois vai ser muito maior. Mas eu quero, com tudo isso, né, apesar de trazer uma realidade tão verdadeira, te motivar, para que você saiba que esse texto aqui é uma promessa de Deus para a sua vida. Talvez você esteja caído hoje, e Deus está te falando, eu vou te levantar. Talvez você nem pense em cair, você está tão seguro. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, se eu não me engano, versículo 10, fala assim: aquele que pensa que está em pé, tome cuidado para não cair. Esse também é um texto para você. Você não precisa cair, mas você precisa prestar atenção. Talvez o jeito que você está caminhando, você está descuidado, negligenciando. Apesar de estar caminhando de acordo com a palavra de Deus, talvez você está negligenciando alguns aspectos dos seus negócios. E Deus está te chamando para abrir os olhos. Mas para que você mantenha a fé, mantenha a coragem. O justo é intrépido como um leão. Ainda que ele caia, ele se levante. O justo é intrépido como um leão. Já fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, a palavra diz. Meu justo viverá pela fé, a palavra diz. Então, estando em pé ou estando caído, você tem fé. E a fé pode ser do tamanho do grão de mostarda. A palavra diz que você vai olhar para um monte de problemas e vai falar: monte de problemas, saia daí e se atire no mar. É preciso entender que essa palavra é para te levantar e não para te derrubar. Essa não é uma palavra de derrota, uma palavra que o vitimista vai pegar e vai falar: eu vou cair mesmo 7 vezes. Não, é para você saber que você tem um Deus, que Ele te levanta, que no vale da sombra da morte Ele te protege, que no meio do fogo, da fornalha, você não se queima, no meio das águas você não se afoga, porque Ele está contigo. Não é que Ele te abandonou, Ele sempre esteve ali e está te entregando a mão para que você se levante junto com Ele. Amém? Você crê nisso? Se você crê nisso de verdade, fique em pé. Vamos orar. Isso aqui não é uma profecia que você vai cair. Isso aqui é uma certeza que eu preciso que você tenha, de que ainda que você caia, Deus vai te levantar. Pai, nós te damos graças por sua palavra. Nós te damos graças, Senhor, porque a Bíblia não é um livro onde vivemos uma fantasia, onde aprendemos fantasia. É um livro bem real, que fala da realidade da vida. Fala, Senhor, que ainda, Pai, que a gente faça tudo certo, pode ser que as coisas deem errado. Fala, Pai, que ainda que a gente esteja cuidando de tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, pode ser que a gente ainda caia, que a gente fracasse. Mas ela nos dá uma certeza, Senhor, e é nessa certeza que nós queremos nos agarrar nessa noite. Pai, porque nós queremos caminhar com fé, continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, continuar agindo com justiça, continuar obedecendo a sua palavra, ainda que as pessoas digam, Pai, que nós somos doidos, fazendo as coisas
diferente da forma que eles fazem. Ainda que as pessoas nos chamem de bobos, porque nós estamos fazendo como a Bíblia diz, e não como eles dizem. Pai, em nome de Jesus, que a gente seja intrépidos, corajosos, destemidos, sabendo, Pai, que aquele que nos chamou para viver dessa forma é poderoso para nos levantar, ainda que a gente caia. Sabendo, Pai, que a nossa história não é determinada pelos momentos que estamos caídos, mas ela é determinada, Senhor, pelo fim, quando nós passarmos pela reta final, pela linha de chegada, quando nós poderemos declarar que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai, que a nossa história, Pai, seja uma história, Pai, aonde possa confirmar o que diz que a tua palavra, que a tua palavra diz que os justos, Senhor, serão lembrados por gerações e gerações. Pai, que a nossa história, Pai, de vitória, meio diante de problemas, meio diante de fracassos, meio diante de desafios, que em momento nenhum a gente negue a fé. E que, Pai, ainda, Pai, passando por todas essas prováveis situações, Pai, que em nome de Jesus, que a gente mantenha-se firme na fé e que a gente seja lembrado como homens e mulheres que não só venceram, mas que nós vencemos pelo testemunho que nós marcamos, Pai, através da nossa vida, cumprindo a Tua vontade, cumprindo o Teu propósito, sendo obedientes à Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu também te peço, que, Pai, se acaso, Pai, os fracassos que estamos experimentando em nossas vidas tem a ver com pecado, tem a ver com situações, Senhor, que nós mesmos provocamos. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor gere agora uma tristeza segundo o seu Espírito, como a tua palavra diz. Que o Senhor convença do pecado, do juízo e da justiça. E que o Senhor não deixe o seu filho, sua filha, Senhor, continuar vivendo dessa forma, que o Senhor traga, Senhor, entendimento, discernimento, e que leve o Senhor ao arrependimento. Se acaso, Pai, é um sócio, se acaso, Pai, é um colaborador, que está vivendo, Pai, algo, Senhor, que está atraindo problemas, que está atraindo maldições para os negócios, Senhor, dê ao seu filho, dê à sua filha, Senhor, coragem de confrontar, em nome de Jesus, para que, Pai, eles não sejam, Senhor, coniventes com o mal, não sejam coniventes com o erro, não sejam coniventes, Senhor, com a porta que está sendo aberta, Senhor, para entrar destruição nos negócios, nas finanças deles. Em nome de Jesus, que os seus filhos, Pai, sejam, como diz essa palavra, que eles sejam justos, que eles vivam, Senhor, procurando te agradar, fazer a tua vontade, porque a tua palavra diz, Pai, que se nós obedecermos a tua vontade, nós vamos ser abençoados, Pai, e as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. Que assim seja na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz, se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio, se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida, se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.